Olá, meus queridos e minhas queridas, e bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Faz muito tempo que eu não faço um vídeo com as histórias de perrengue, mas eu achei que era hora de contar essa aqui. Essa semana eu postei um outro vídeo contando como o Pi conheceu a minha família, e uma das primeiras histórias de como ele conheceu a minha mãe se passa na Tailândia. Essa viagem foi muito engraçada e foi muito cheia de perrengues, então eu vou contar ela para vocês hoje. Se você acabou de chegar aqui no canal, meu nome é Letícia, eu sou apaixonada pela Índia, um país que hoje eu considero a minha segunda casa, então não deixe de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos e também aproveita para me seguir lá no Instagram, Letícia na Índia. Mas apesar de a maior parte do meu canal ser sobre a Índia, de vez em quando eu e o Pi viajamos, e aí todo tipo de coisa doida acontece com a gente. E hoje eu vou contar para vocês a nossa viagem para a Tailândia. Nós fomos para a Tailândia no ano de 2015 e foi a primeira viagem internacional do Pi. Ele nunca tinha viajado para fora, então eu estava bastante ansiosa para ver aí como é que ele ia lidar com essa situação, com o fato de estar em um país diferente, um lugar diferente. Nessa viagem foram 4 pessoas que estavam em diferentes partes do mundo. Eu e o Pi estávamos na Índia e na Tailândia nós fomos encontrar a minha mãe e uma das minhas melhores amigas. Elas fizeram uma viagem de cerca de 6 dias pela Tailândia e depois elas viajaram com a gente para a Índia aí por mais 5 ou 6 dias. Então elas estavam no Brasil, foram para a Tailândia, a gente estava na Índia e foi para a Tailândia. Eu e o Pi fomos alguns dias antes para que ele já pudesse ir se acostumando um pouco, ter as suas primeiras impressões do país. Aí nós fomos para Chiang Mai, no norte do país, só eu e ele. A gente fez várias atividades por lá, fizemos arborismo, ele curtiu e tal. Aí nós fomos para Bangkok, depois de uns dias, encontrar a minha mãe e essa minha melhor amiga que estavam prestes a chegar no país. E aí, beleza, depois nós resolvemos ir para a ilha de Koh Phi Phi. Será que eu tô falando isso certo? Koh Phi Phi? Koh Phi Phi? Enfim, uma das ilhas mais famosas da Tailândia, muito conhecida mundo afora, pelas suas festas, pelo clima de balada. É uma ilha que absolutamente não tem carros, você precisa de uma balsa para chegar até a ilha. E aí lá você anda a pé, então tem muitos bares, tem muita festa, muita gente andando a pé para lá e para cá. Existem várias ruas onde tem um bar basicamente do lado do outro, então você vai pulando de um até o outro. E muitas festas na beira da praia. E uma das coisas muito famosas por lá são os baldinhos de bebida. São baldinhos assim desse tamanho que já vem com o kit de várias bebidas juntas, uma vodka com energético ou qualquer outra coisa. E aí você joga tudo ali no baldinho, mistura, aquilo vira um drink gigante, você vai tomando aquilo a noite toda. Bom, a minha mãe, como eu falei naquele vídeo, ela é super animada. Ela é super da festa, super da balada. Vamos beber, vamos festar, é isso aí, tal, pá. E ela se deu super bem com o Pi. E o Pi, especialmente por ser a primeira viagem dele pra fora, ele tava muito pilhado. Gente, ele tava assim, animadíssimo, ele tava na total vibe. Ai, Jesus, como eu tive trabalho naquela noite. E aí, como eu percebi que os dois estavam ali um pouco animados demais, talvez eu pensei, eu acho que eu não vou beber, porque afinal de contas é a primeira viagem da minha mãe na Ásia, a primeira viagem do Pi no exterior, né? Vai que acontece alguma coisa, tem que ficar cuidando de alguém, então não vou beber. E aí nisso a minha amiga também ficou um pouco assim na minha vibe, nós duas não tomamos praticamente nada. E aí nós achamos um bar na beira da praia, onde tinham vários shows pirotécnicos, né? Nas ilhas da Tailândia isso é bastante comum, assim, à noite eles colocam uma música, assim, super alta, o pessoal fica lá dançando, e aí tem várias apresentações de malabares, tem a galera que cospe fogo, tem todo tipo de coisa que vocês podem imaginar.
Eu sei que o Pi começou a beber, minha mãe começou a beber, e aí começou a aparecer o pessoal que cospe fogo pela boca. Aí eles iam lá, cuspiam fogo assim pela boca, aí todo mundo, tal, super animado. E eles começaram a incrementar um pouco a brincadeira com o fogo. Em um determinado momento, eles colocaram fogo em uma corda. Sabe aquelas cordas que vão abaixando e daí o pessoal tem que, tipo, ir andando assim, tipo, embaixo da corda, tipo, passando por baixo da corda? Pois é, imagina uma corda com fogo. O Pi, né, tava tipo, eu vou fazer tudo que eu nunca fiz na minha vida no dia de hoje. E aí ele chegou lá, começou a passar ali embaixo da corda. Só que não contente com passar embaixo da corda, ele começou a desafiar outras pessoas a passarem por baixo da corda também. Tinham alguns gringos aleatórios ali no rolê que a gente nunca tinha visto na vida. E aí o Pi simplesmente foi até aquelas pessoas, até aqueles caras e começou a falar: eu duvido que você é homem de passar embaixo dessa corda, que não sei o que, você não consegue fazer isso. E eu pensando assim, eu falei, gente, esse menino vai levar uma porrada e vai ser agora. Tipo... Eu fiquei apavorada, eu falei, gente, ele tá caçando confusão com os gringos aleatórios no meio da praia, a gente não sabe se os caras são de boa, se os caras não são de boa. E aí, enfim, nessa parte até que foi tudo tranquilo, o cara, tipo, meio que entrou na brincadeira, ele não ficou super ofendido com o Pi, ficaram lá passando embaixo da corda com o fogo. Aí tinha um palco, assim, né, onde rolavam algumas daquelas performances lá. Em um determinado momento, alguém colocou fogo também ali nas bordas, né, daquele palco. E aí o Pi resolveu que eu vou subir ali com aquelas pessoas. Por que não subir num palco pegando fogo na Tailândia, né? Só que aí ele tentou subir e os caras que são assim realmente funcionários do bar não ficaram muito felizes com a performance, a tentativa dele ali. Eles empurraram o Pi para fora do lugar. E aí o Pi acho que não entendeu muito bem o recado, né? Ele tentou subir lá mais uma segunda vez. E aí os caras, tipo, tiraram ele de lá de novo e falaram pra eles, ó, se você fizer isso de novo, o caldo vai entornar pro seu lado, né? Eu fiquei brava. Mas eu fiquei brava. Eu sou calminha porque eu sou de touro, mas olha, quando eu fico brava, gente do céu, é coisa pra tudo que é lado. Eu catei esse menino, aí eu fui saindo de lá. Eu não acredito que você tá fazendo um papelão desses no meio da praia, que coisa absurda, que não sei o que. Gente, eu podia estar assim, eu tava falando por aqui saindo por lá, porque ele não tava entendendo nada que eu tava falando, assim, tipo, nada. Ele tava assim, muito pra lá de Bagdá. Aí eu falei, vamos embora agora, a gente vai voltar pro hotel. Aí a gente foi voltando a pé, né, porque não tinha táxi, não tinha nada, fomos voltando ali a pé e tal. Aí tinha uma rua, que era uma rua super escura, assim, não tinha iluminação, não tinha nada. Sabe aquelas ruas que ficam só iluminadas realmente embaixo ali do poste de luz e o resto é tudo super escuro? Era mais ou menos isso. Então a gente estava andando ali e aí de vez em quando a gente via algumas pessoas vindo do nada, né? Quando tinha os focos de luz, mas no resto estava bem escuro. E aí numa dessas que vieram pessoas à nossa volta, a gente tava meio perdido por ali. Aí eu olhava assim para as pessoas ali, você sabe onde é o meu hotel? Cadê o meu hotel? Me fala onde é o meu hotel. E as pessoas pulavam para trás assim, super assustadas, tipo, meu Deus, o cara pulou do nada na frente delas. E aí lá pelas tantas, é óbvio que ele caiu. Caiu bem caído, caiu na moita, se ralou inteiro. E aí a gente voltou lá pro quarto, né? Outra coisa que aconteceu nessa ilha de Koh Phi Phi foi bastante... Hoje eu dou risada, mas na hora eu fiquei muito preocupada. Que foi o seguinte, a gente foi fazer aqueles passeios de mergulho. Tem um passeio de um dia inteiro, né? Que você vai de barco até várias outras ilhas. Uma das ilhas é uma ilha super famosa que apareceu no filme A Praia, do Leonardo DiCaprio, todo mundo quer conhecer aquela ilha, etc. A gente pegou um barco e foi passear, né, nessas ilhas. E aí, entre essas paradas, de vez em quando, tinha uns pontos onde o pessoal pulava na água
para fazer aqueles mergulhos de snorkel, né? Você coloca o snorkel e fica vendo os peixinhos ali. É super legal, é super fofo. E o mar daquela parte da Tailândia é incrivelmente cristalino. E aí, naturalmente, antes, né, de a gente fazer essa viagem, eu perguntei pro Pi: você sabe nadar? Sim, é óbvio que eu sei nadar. Meu pai era instrutor de natação, eu aprendi a nadar quando eu era pequeno. Ok, vamos para a praia. Fomos lá no tal do passeio de barco. E aí, beleza, o barco parou em um desses pontos pra gente fazer o mergulho. Minha amiga, puf, pulou na água. Eu, puf, pulei na água. E aí nós ficamos lá, Pi, sua vez, pula aqui na água. E aquela fila de outras pessoas esperando atrás do Pi para pular na água. O Pi pula na água e aí acontece o quê? Ele começa a se afogar. Começou a bater as pernas e os braços assim para tudo que é lado. E eu olhando ali de longe pensando, gente, o menino vai morrer afogado. E eu tava numa distância que não tinha como eu chegar até ele. Tipo, gente, não tinha como. E eu comecei a ver aquilo e começou a me dar um desespero. Aí, gente, a minha mãe, que também tava na água, conseguiu chegar nele, ela tava lá perto. Aí ela segurou nele e aí ela colocou ele ali junto com a escada, né, que tinha no barco. Aí depois eu olhei aquilo e eu falei, você não tinha me falado que você sabia nadar? Eu aprendi a nadar, só que eu nunca tinha pulado no mar. Era literalmente a primeira vez na vida dele que ele estava entrando no mar, afinal de contas, ele é um rapaz do deserto, ele nunca tinha entrado no mar. Então, quando ele pulou no mar, talvez, não sei se porque era mais fundo do que ele imaginava, ele se desesperou e começou a bater as mãos e as pernas para todos os lados. Gente, que desespero. Me passou 1 milhão de coisas na cabeça, assim. Enfim. No resto do dia, graças a Deus, depois ele se acostumou com o mar e aí ele começou, ele conseguiu fazer o snorkel dele, fazer o mergulho dele. Hoje ele tá mais acostumado com o mar, com entrar na água. Mas tem um último perrengue dessa viagem. Aliás, tiveram vários outros, né, gente? Porque conhecer qualquer país em um período de 5 ou 6 dias, especialmente quando você tá indo tão longe, né, saindo do Brasil, e você chega cansado e tudo, etc. Muita coisa pode acontecer. Teve táxi que não couberam as nossas malas, aí o táxi tentava amarrar o porta-mala do táxi com uma corda. Mas o último evento memorável em Bangkok foi que eu, Letícia, tive a imensa, mas assim, imensa capacidade, imensa mesmo, de cair no mesmo golpe 2 vezes. Uma vez não é o suficiente para cair no golpe, você tem que cair 2 vezes no mesmo golpe, na mesma cidade. Olha que coisinha mais linda, né? Era a 2ª vez já que eu estava indo para a Tailândia. A primeira vez foi em dezembro de 2013. Eu fui com 2 amigas que eu tinha feito na Índia. E o que acontece é que tem um golpe que aparentemente é muito comum em Bangkok. O Palácio Real em Bangkok é um lugar lindíssimo, gente. Tipo assim, lindíssimo mesmo, assim. É muito lindo. E é um passeio que não é dos mais baratos em Bangkok, mas quando vocês forem para a Tailândia, vocês não podem deixar de entrar nesse palácio, porque ele é maravilhoso. E aí, a primeira vez que eu estava com as minhas amigas na Tailândia, nós estávamos chegando na rua do palácio, aí chega um homem e fala assim pra gente: olha, o palácio está fechado agora porque a família real tá lá, ou porque blá blá blá, o rei tá lá, motivo XYZ, e ele vai ficar fechado por mais 1 hora, 1h30. Então, enquanto isso, por que você não vem fazer um passeio de barco aqui no canal? Eu olhei aquilo e achei que o passeio de barco eram daqueles barcos que a gente vê, que ficam naqueles mercados aquáticos, que vão passando outros barcos te vendendo frutinhas e florezinhas tailandesas e tal. E aí eu fui fazer o tal do passeio com as minhas amigas. Aquele passeio é um tremendo de um golpe, você só fica passeando nos canais que não tem nada a ver, e é nada menos do que uma enrolação para o cara ganhar um dinheiro às suas custas. E não tinha nada de família real lá no palácio, não tinha nada, estava aberto, e a gente que caiu aí nessa lorota. Na 2ª vez na Tailândia, eu não sei que bicho me mordeu, que aparentemente eu esqueci que eu já tinha caído naquele golpe
da primeira vez. Só que dessa vez, gente, vou me dar um desconto aí, porque foi um pouquinho diferente. A gente tinha ido até um templo, e aí saindo do templo, né, precisávamos de um tuk-tuk para ir até o palácio. Aí o senhor do tuk-tuk, que por sinal, esse tuk-tuk foi arranjado pra gente por um dos monges que estava lá dentro. E aí o senhor do tuk-tuk falou assim: olha, a rua do Grand Palace está fechada porque está tendo uma visita oficial de não sei quem, e ele só vai abrir daqui 1h30 ou 2 horas. Enquanto isso, por que eu não levo vocês em outros pontos turísticos de Bangkok? E aí depois eu levo vocês no Grand Palace quando ele estiver aberto. E aí a Letícia fez o quê? Caiu, né? Caiu que nem um patinho. Só que dessa vez eu caí e levei junto o Pi, a minha mãe e a minha amiga. E aí ele combinou com a gente um preço lá XYZ, só que ele começou a levar a gente em toda espécie de lugar aleatório que vocês conseguem imaginar. Levou a gente num templo que não tinha nada a ver, levou a gente num outro templo que também não tinha nada de famoso e que também não tinha nada a ver. E lá pelo terceiro ponto que ele levou a gente, que eu nem lembro o que era, eu acho que era uma daquelas lojas super caras e que não tem nada de legal para comprar, que também é um golpe muito comum na Índia, diga-se de passagem. Chegou uma hora lá que, cara, eu saquei que aquilo era um golpe, daí a gente começou a tretar, né? Comecei a tretar lá com um motorista de tuk-tuk tailandês, um começou a gritar com o outro e não sei o quê. E ele fez o quê? Largou a gente no olho da rua. Ele simplesmente catou o tuk-tuk, foi embora, largou a gente no meio de um nada, que até hoje eu não sei que lugar era aquele, mas pelo menos a gente não pagou 1 centavo para aquele cara. Esse gostinho para ele, pelo menos, eu não dei. E aí a gente pegou um outro tuk-tuk, depois a gente conseguiu ir até o palácio. Todo mundo gostou do palácio, porque afinal de contas o palácio era lindo. Então no final das contas foi ok. Só que como eu falei para vocês que a viagem era uma viagem curta, isso significa que se você cai em algum tipo de golpe ou esquema desses que te custa horas preciosas de dias que você praticamente não tem de viagem, você não vai ter outro tempo disponível para você repor e visitar os lugares que você realmente deveria ter visitado. Então, em uma dessas, infelizmente não foi possível para minha mãe e para minha amiga conhecerem alguns pontos turísticos de Bangkok, porque já estava no final da nossa viagem e não tinha mais como a gente visitar aqueles locais, infelizmente. Espero que vocês tenham gostado de mais uma história de perrengue. Afinal de contas, viagem sem perrengue não é viagem que se preze, né? Um beijo para todo mundo e até a próxima!